né? 10h50 agora, a gente está com uma quantidade considerável de participantes e o pessoal vai entrando no decorrer, não tem problema nenhum, professor. Ainda mais, professor Luiz, estou com mania de chamar de professor. Ainda mais que você vai para o escritório também e vai voltar, pode iniciar, fica à vontade. Obrigado. Bom dia a todos. Queria agradecer aqui, em nome da 39ª subseção, a participação de todos. Agradecer ao Dr. Ricardo Saara pelo privilégio de poder conosco, nos dar essas informações, esse bate-papo, entendermos e conhecermos um pouco mais. Queria desejar, doutor Ricardo, nós vamos buscar implantar um canal do YouTube da subseção e essas palestras da Semana Jurídica nós gostaríamos de deixar à disposição. Então, gostaria de pedir vossa autorização para poder disponibilizar a palestra. Claro, autorizado, com certeza. Obrigado. Queria parabenizar o Dr. Rafael Novellini, toda a comissão, trabalho fantástico, estou vendo o Flávio Gurgel aqui também. Então, parabenizar a todos por esse trabalho. Vem desenvolver. Como o Dr. Rafael disse, eu estou aqui em casa agora, vou me deslocar para o escritório, então eu vou, daqui a pouco, após fazer a abertura e aguardar o início, vou estar ouvindo pelo celular até chegar no escritório e depois volto para o computador. E só dar alguns pequenos recados, nós estamos aqui na última palestra da manhã de sexta-feira. À noite, hoje, a partir das 18h30, nós vamos ter uma palestra com a ministra do TST, o doutor Maestro, em seguida, e depois uma apresentação musical. Nós vamos ter aí 3 lives com apresentação musical. Durante as lives, nós vamos estar sorteando livros, e a regra para o sorteio dos livros está no nosso Instagram. Então, verifiquem o Instagram, curtam a nossa página, acompanhem. Amanhã encerra-se a Semana Jurídica. Ao término da palestra, nós vamos sortear uma pós-graduação do Damásio. Então, também a regra está tudo no Insta. Legal. Agora, em agosto, como eu já disse nas demais palestras, deveriam ser presenciais. E como estão sendo virtuais, a nossa Comissão de Cidadania e Ação Social não conseguiu angariar o que precisaria para um trabalho que eles fazem em outubro para uma comunidade com 200 crianças carentes. Então, nós pedimos àqueles que puderem e tiverem condições, no mês de setembro, fazer uma contribuição na subseção. Balas, doces, brinquedos novos ou em bom estado, roupas infantis, livros didáticos que não forem usar mais, que aí nós vamos tentar angariar para atingir essa meta e atender as 200 crianças carentes. No mais, doutor Ricardo, doutor Rafael vai fazer aí a apresentação do doutor Ricardo. Eu só tenho a agradecer, para nós é uma honra, doutor Ricardo, participar da 39ª subseção, ser o nosso palestrante aqui e honra minha. Questão da advocacia pública, o que muito nos honra pelo trabalho que vem desenvolvendo. Parabéns a todos, agradeço. Vou estar agora fora do vídeo. Chegando no escritório, já estou acompanhando. Tá, Rafael, obrigado é contigo. você, Luiz. Muito obrigado, Luiz. É sempre uma honra contribuir com a nossa subseção querida aqui da nossa cidade que a gente ama. Queria agradecer também ao Ricardo, que nos vai dar essa oportunidade de trazer algumas informações, trazer algumas questões importantes do ISS, especialidade dele como procurador do município. Agradeço também ao Flávio Gurgel, vice-presidente da Comissão de Direito Tributário, e todos aqui presentes. Uma curiosidade que eu queria trazer para vocês também, que aqui não temos só advogados. Esse evento foi bem divulgado na Prefeitura mesmo de São Bernardo do Campo. Então, temos alguns auditores de ISS presentes aqui no nosso evento, justamente para que a gente não somos inimigos, né? Tanto a advocacia como os auditores, como o pessoal da Prefeitura, estamos aí lado a lado. Em que pese alguns momentos discordamos, mas no geral somos amigos e temos que trabalhar juntos justamente para que as coisas funcionem melhor. Então, é um prazer recebê-los aqui. Dr. Ricardo é procurador municipal aqui do nosso município de São Bernardo do Campo, formado na Faculdade de Direito de São Bernardo, assim como eu, assim como a grande maioria aqui presente, especialista em Direito Tributário também pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, e hoje é procurador-chefe da Procuradoria de Dívida Ativa e de Execuções Fiscais, e também responsável pela implementação da Câmara de Conciliação no âmbito tributário. É sumidade no município, todo mundo conhece a cara do Ricardo, sabe que ele é um dos melhores procuradores do município, é uma autoridade mesmo e a gente tem que sempre levar isso em conta e trazer essa importância. Então, como a palestra é dele, eu deixo a palavra com ele, fica à vontade, Ricardo, é toda sua, tá bom?
Novelini, me perdoa quebrar o Obrigado, protocolo? nossa. Claro, fica à vontade, professor. Eu não posso deixar de prestigiar esse grande evento, realmente significativo para a advocacia local de São Bernardo do Campo, parabenizando a Comissão de Direito Tributário, presidida pelo grande Novelini, nosso querido amigo, que muito me enche de prazer e orgulho ver seu crescimento profissional. Eu que tive a oportunidade de participar da sua formação acadêmica como profissional e agora dividindo uma mesa, dividindo uma sala, agora virtualmente, na condução dos trabalhos dessa manhã, né, na palestra do Dr. Ricardo Saara. É uma honra muito grande, viu, doutor Novelini, agora, meu colega de profissão. De modo que eu estendo esses cumprimentos a todos os membros da Comissão de Direito Tributário, que é uma satisfação muito grande. Gostaria também de registrar aqui minha enorme felicidade de encontrar o doutor Ricardo Saara, uma grande escolha, viu, doutor Novelini? Porque realmente o doutor Ricardo Saara é um dos maiores procuradores, melhores procuradores que nós temos na região. É uma honra muito grande. Ricardo Saara, que também me sinto muito honrada, é uma honra, Ricardo, ter participado da sua formação acadêmica como e hoje como profissional. Então, é uma honra muito grande. A advocacia são bernardense só tem a ganhar com vocês, viu? Não posso deixar também de falar que eu vi agora, viu, Fábio Gurgel? Obrigada, viu? Satisfação. Cumprimento a todos, não gostaria de nominar para não cometer nenhuma injustiça, porque eu estou vendo que tem vários amigos meus aqui. Muito obrigada e desculpa a quebra do protocolo, mas eu não poderia deixar de registrar minha gratidão e o meu carinho e a minha grande satisfação de vê-los nessa plataforma, nesse momento, e juntos. É uma gratidão muito grande e é uma satisfação muito grande. Gratidão. Imagina, muito obrigado pelas palavras, professora. É uma honra tê-la aqui conosco. Ricardo, a palavra é sua, fique à vontade, o tempo é seu, a tela é sua, fique à vontade. Sim. Bom, eu vou começar, então, primeiro agradecendo, né, as palavras tanto do Dr. Luiz Ribeiro, com carinho, né, a deferência à minha figura. Agradeço a você, Rafael Novelini, querido amigo aqui do CTM, que eu tenho a oportunidade de conviver aí já vai fazer quase 2 anos, né, dividindo ali os trabalhos da primeira Câmara de Julgamento do CTM. Jovem talento do direito tributário, muito obrigado pelo convite. Professora Carmela, não tenho nem palavras para exprimir a minha satisfação, a minha honra de estar dividindo aqui esse espaço virtual, como a senhora falou, no dia de hoje. A senhora que foi muito importante na minha vida acadêmica, né, participou desde o início lá na graduação, e agora com quem eu tenho o privilégio de manter laços de amizade, né, de conviver ainda agora em outros espaços. Né? Então, eu que tenho que ser agradecido por tudo. Me sinto agradecido por tudo. E aí, assim, a nossa exposição hoje vai ser sobre o ISSQN. E a minha ideia era fazer alguma coisa mais dinâmica e de forma que a gente conseguisse analisar os elementos da regra matriz de incidência em cotejo com as decisões judiciais que tem em âmbito dos tribunais superiores. Porque até vai ser uma parte da exposição que eu vou também conversar com vocês, dividir essa experiência, que hoje em dia a advocacia, tanto da área consultiva como da área contenciosa, ela não consegue, a sua atuação depende muito desse estudo, né, de quais são os reflexos das decisões judiciais que a gente já tem hoje, firmado num determinado sentido, especialmente daquelas que são de observância obrigatória, né? Então, essas que são justamente que têm característica normativa, que têm efeito ultrapartes, né? Então, a gente vai ver ao longo da exposição, a gente vai se debruçar com bastante vagar com relação ao critério material e as decisões que existem em âmbito do STJ em recurso repetitivo, recurso especial repetitivo, e em âmbito do STF, em âmbito de repercussão geral ou súmula vinculante. Né? Então, a gente vai analisar algumas decisões e algumas atividades que já foram apreciadas pelo mecanismo judicial, tanto para dizer que incide, como para dizer que não incide. Né?
Então, eu vou daqui a pouco abrir a exposição, vou precisar da ajuda de vocês aqui com relação a esse aspecto tecnológico, que eu ainda estou me adaptando, não consigo ainda muito bem saber como vou agir para poder compartilhar a tela. Vou tentar, se eu errar, peço já desculpa para vocês. Outra coisa também que o Dr. Rafael me disse na exposição, que eu me sinto também muito satisfeito de estar aqui hoje, é de compartilhar esse evento com colegas que são da prefeitura, tanto de âmbito da advocacia pública, que são os meus colegas procuradores, como os colegas que são da auditoria e da fiscalização. Como o Rafael falou, a nossa atuação no dia a dia, tanto do advogado, seja do contribuinte ou do advogado público, o nosso intuito é sempre de fazer prevalecer a legalidade. Então, o contribuinte tem que pagar o tributo e ele não tem que pagar nem mais nem menos do que a lei manda. E acho que esse é o nosso maior enfoque no nosso dia a dia com relação às análises que a gente faz para ser, enquanto advogados, sermos também instrumento de realização de justiça, nos termos do que diz aí o artigo 133 da Constituição Federal. Bom, é isso. Vamos lá, eu vou começar aqui, ver se eu consigo compartilhar a tela. Vamos ver. Achei. PowerPoint. Eu já travei seu vídeo, então só está aparecendo você e o pessoalzinho lá em cima. Então, acho que é só você dividir a sua tela que vão aparecer os slides. Tá. Ai, Rafa, deixa eu ver como que eu... É aqui, share. Foi. Eu acho que foi, gente. Vocês estão vendo os slides? Estamos sim. Ah, legal. Então tá bom. O começo da exposição, como a gente vai falar sobre ISSQN, eu sempre gosto de, ao iniciar qualquer tipo de explanação sobre esse tema, mostrar um pouco do perfil de São Bernardo do Campo, que é a experiência que eu tenho por estar próximo, por atuar diretamente na área fiscal e tributária, né? E aí eu sempre falo da característica de São Bernardo do Campo. Então, cidade do ABC Paulista, aí quarto maior município do estado de São Paulo. Me perdoa te interromper um minuto. Se você colocar o slide em tela cheia, acho que o pessoal consegue enxergar melhor, porque está um pouquinho pequenininho. Foi? Isso. Agora foi. Agora foi. Desculpa. Obrigado. Imagina, obrigado. Tá vendo? Eu falei que eu precisava de ajuda. Enfim, então, projetando na tela agora, é o perfil de São Bernardo do Campo, né? Então, a gente tem aí os dados com relação à população, a grandiosidade desse município, que é o quarto maior do estado de São Paulo, né, e maior do que algumas capitais, inclusive, do Brasil. Né, e imaginem aí, nesses 400 quilômetros quadrados que a gente tem de território, o que pode acontecer de fatos jurídicos que podem ser tributados pelo ISSQN. Então, olha que interessante, olha o grau de complexidade que podem ter as relações dentro desse espaço territorial que nós estamos aqui na região metropolitana de São Paulo, né? Então muito próximos da nossa capital, e aí com um fluxo grande de serviços sendo prestados e que vão ser objeto de tributação. Então eu sempre gosto de iniciar falando a respeito do perfil de São Bernardo do Campo. Aqui eu trago alguns dados a respeito do nosso estoque de dívida ativa, né? Então aqui é como se a gente mostrasse o perfil dos créditos que a gente tem em estoque hoje em dia. E para vocês verem aqui, então, quando a gente fala de tributos mobiliários, são essas cifras que a gente está falando aqui. Então vejam, mais do que 2 bilhões de reais só de tributos atinentes a ISSQN. A grandiosidade do vulto da quantia que representa a arrecadação desse tributo. Aqui a gente tem também um slide que a gente mostra qual o percentual que representa o ISSQN em relação às demais receitas. Então vejam que a parte em vermelho, em laranja aqui, se refere aos tributos de origem mobiliária, ou seja, tem direta relação com o ISSQN. Então, o ISSQN hoje representa 45,40% do estoque de valores em cobrança em dívida ativa. Então, isso mostra um pouco do perfil de qual de como ele é relevante também
na arrecadação são-bernardense. Temas atuais. Eu me senti aqui na obrigação, a gente tem tanta coisa sendo debatida a respeito de reforma tributária. Nós temos aí projetos em discussão há mais tempo na Câmara e no Senado, e isso está muito em voga, né? Porque o setor produtivo está cobrando do poder público uma postura com relação à necessidade de simplificar as relações jurídicas e de também atribuir segurança jurídica para o empresário, para quem produz riqueza. E aí existe uma discussão que está até mais tempo sendo maturada no Congresso com relação à criação de um IBS, que é um Imposto sobre Bens e Serviços. Essa proposta é aquela que prevê a unificação de alguns tributos, né? Então, prevê a unificação do ICMS, do ISS, do IPI e do PIS/COFINS, assim, em linhas gerais. Essa proposta, então, pretende suprimir dessas entidades, tanto o município como o Estado, parcela de sua competência tributária para unificar tudo como sendo sob gestão da União. E aí essas entidades vão depender depois de repasse, né? Então seria algo parecido com o que acontece hoje com o Simples. Então a gente analisa essas propostas com muito cuidado, porque a gente tem que verificar também que isso pode, e com certeza vai, influenciar na autonomia dos entes municipais, né? No slide anterior, eu mostrei para vocês que 45% da nossa receita advém do ISS. Então, vejo como, de repente, o município pode se ver acabar ficando sem essa receita tributária, e isso influencia, obviamente, na autonomia, já que a autonomia pressupõe ter competência tributária, exercitar essa competência tributária e aplicar o recurso financeiro nas políticas públicas, né? Então, a reforma tributária, da forma como está sendo discutida para a criação do IBS, com muita certeza vai influenciar na autonomia dos municípios. Lógico, não em todos os municípios. A gente tem alguns municípios pequenos que não têm estrutura de fiscalização, que não têm estrutura de cobrança, e com relação a esses é mais fácil realmente viver de repasse. Mas os municípios maiores, que têm carreira instituída, tanto para fiscalização como para cobrança, vão se ver aí tolhidos de uma receita tributária que é muito, muito expressiva. E dentre eles aí a gente insere São Bernardo do Campo, porque a gente tem aqui em São Bernardo uma carreira de fiscalização muito bem assentada. Então nós temos fiscais, auditores, nós temos carreiras que fazem fiscalização, lançamento, nós temos os procuradores que fazem inscrição em dívida ativa, cobrança por execução fiscal, né? Então tudo isso acaba sendo afetado, a gente vai ter aí, tem um sério risco de comprometer a autonomia do município. E aí, diante de todo esse contexto, com toda essa discussão que existe, também ainda em âmbito de reforma tributária, existe uma nova proposta, uma proposta que se chama Simplifica Já, que está sendo encabeçada muito pelo município de São Paulo. Eu tive até a oportunidade de participar de alguns eventos virtuais mesmo falando sobre esse tema, e é muito interessante, porque essa proposta de Simplifica Já, ela soluciona a questão sob o aspecto do ISS. De que forma? Haveria, então, uma lei complementar de caráter nacional que unificaria as obrigações acessórias, a forma de escrituração, enfim, tornaria uníssono em toda a federação a forma como o lançamento de ISS-QN acontece, né? Então, teria o condão de afastar essa pretensa insegurança jurídica por conta da forma como cada município hoje trata o seu tributo, né, em âmbito local, e conferiria aí condições de manter a receita para os entes municipais, né? Então não incorreria no mesmo problema do IBS, que é o de suprimir uma competência tributária que está lá na Constituição Federal, desde o texto primitivo, lá de 1988, e seria uma forma de facilitar a vida do contribuinte, de viabilizar estabilidade nas relações jurídicas, sem a necessidade de suprimir ou mexer nas competências tributárias. Ficaria tudo no plano da lei complementar, que pode dispor ali a respeito de conflitos de competência,
a respeito de criação de obrigações acessórias, né? Então, essa proposta é muito interessante, ela está ganhando vulto, né? Ela está ganhando destaque também agora. E vem, assim, no mesmo sentido que alguns outros teóricos aí da área até de economia, e área dos entes municipais, se a gente pode, de outra forma, simplesmente unificar as obrigações acessórias e conferir segurança e estabilidade usando de lei complementar, de caráter nacional. Né? Então, por favor, eu gostaria de chamar a atenção para isso. No dia a dia, busquem saber também como está essa proposta do Simplifica Já e analisem, né, sobre o contexto que a gente já até passei para vocês agora, né, de como representa, como essa receita tributária representa dentro do orçamento dos municípios, né, e o risco que a gente tem de comprometer as políticas públicas, né? Então, seguindo, como disse no início, hoje em dia a advocacia, seja no segmento contencioso, seja no consultivo, ela tem que voltar os olhos para a jurisprudência de observância obrigatória, né? Então, é necessário que o advogado da área tributária, caso queira desempenhar bem o seu mistério, que ele esteja atento à forma como as cortes superiores têm se pronunciado a respeito dos temas, né, dos variados temas. E aí, hoje, na minha apresentação, eu separei algumas decisões que têm esse perfil e que analisaram alguns elementos da regra matriz de incidência do ISSQN. Né? Então, ao longo da exposição, eu vou meio que decompor os elementos da regra matriz do ISSQN, e aí, naquilo que tiver alguma decisão judicial que tenha efeito ultrapartes, eu vou projetar para vocês e dizer qual é o tema que foi decidido. Tá? Então, a nossa dinâmica vai ser assim hoje. E a ideia é não se alongar muito, porque, de fato, assim, a gente tem que saber como está sendo o posicionamento da jurisprudência, estar atento a ela, inclusive para calcular o risco, né, das ações que a gente vai promover no dia a dia, e estar ciente do efeito que isso tem com relação à viabilidade da pretensão, chances de reversibilidade de eventuais decisões, né? E a gente até em âmbito do poder público tem tomado muito tempo a respeito da necessidade de cumprir as decisões judiciais que têm essa observância obrigatória. Então, parar de insistir em teses que não vão ter acolhida pelo Poder Judiciário, né? Então, é necessário que haja esse estudo para que não se insista em questões que dificilmente vão ser revertidas, ou pior, que não vão ser revertidas por conta dessas decisões de conteúdo ultrapartes. Então, como eu disse, a ideia hoje é a gente analisar as decisões que existem em âmbito dos tribunais superiores e que têm observância obrigatória, né, e projetando isso com relação aos elementos da regra matriz de incidência. O primeiro critério que a gente analisa, que a gente vai se debruçar, é o critério material. Né? Então, eu até transcrevi aqui as lições do professor Paulo de Barros Carvalho falando o que é o critério... Nossa, desculpa, pessoal. Então, o critério material é justamente aquele antecedente da regra matriz de incidência tributária, na hipótese de incidência, em que há a descrição da conduta que é submetida à tributação. Né? Então, via de regra, a gente identifica um verbo e o seu complemento. Com relação ao ISSQN, a regra matriz, a base constitucional, o arquétipo está no artigo 156 da Constituição. E aí, com relação ao critério material, a gente vê com clareza que ali está submetido à tributação serviços de qualquer natureza. E esses serviços de qualquer natureza são aqueles
que não sejam do campo de incidência do ICMS, né, que está lá no artigo 155. Então, agora a gente vai analisar, em âmbito infraconstitucional, o que significa esse serviço de qualquer natureza, né? Qual que é a significação que existe para esse conceito jurídico indeterminado. Em âmbito infraconstitucional, a Lei Complementar 116 de 2003 prevê, no artigo 1º, então, que o fato gerador do ISSQN vai ser a prestação de serviços constantes da lista anexa. Então, olha que interessante. A Lei Complementar faz remissão a uma lista de atividades que constam justamente desse anexo que acompanha a legislação. E aí, gostaria de fazer algumas colocações, né? Qual que é o papel dessa lista anexa? Ela é taxativa, né? Então, ali a gente tem o rol de algumas atividades, a gente tem inclusive em forma de código, né? Tem itens nessa lista anexa, e o papel dessa lista anexa é justamente identificar quais são as atividades econômicas, quais são os fatos jurídicos que, uma vez ocorrendo no plano da realidade, vão poder ser tributados pelos municípios. É como se fosse uma diretriz que os municípios têm que observar quando forem fazer a sua legislação própria, quando forem criar a regra matriz por legislação local. E aí fica uma pergunta, e a taxatividade? A gente pode dizer que essa lista é taxativa? Ou seja, somente as atividades que estão ali elencadas nessa lista podem ser tributadas? Não é possível criar novos fatos jurídicos tributários? Então, com relação a isso, teve uma decisão que o Supremo proferiu em 2005, a partir da qual ficou, apesar de não ser de observância obrigatória, ficou assentado de forma reiterada que a lista anexa à Lei Complementar 116 era taxativa. Mas, quando for aplicada no dia a dia, ela comporta uma interpretação extensiva. Então, existem itens que estão colocados ali que podem ser desdobrados, que podem ser classificados de forma a fazer uma interpretação teleológica, não só literal do que está ali naquela lista anexa. E isso se deve por uma razão, né? O plano de incidência do ISS está muito ligado com as atividades econômicas de prestação de serviço que ocorrem no dia a dia. E esse segmento é marcado muito pela dinamicidade, né? Então, as coisas acontecem muito rápido, a gente tem aí uma movimentação grande, um fluxo grande de prestadores de serviço que ocupam um nicho, que acabam tendo mobilidade. Então, por isso que não pode, essa lista anexa não pode engessar o exercício da tributação. Então, no dia a dia, é possível que os entes municipais, aí, com os mais de 5.500 municípios, criem, interpretem a lista anexa de forma taxativa, mas com uma interpretação extensiva ou teleológica. E aí fica mais uma dúvida. O que é um serviço de qualquer natureza, né? O que significa serviço? E o que é serviço para fins de incidência do ISSQN? Por que é de qualquer natureza, né? Por que é um serviço de qualquer natureza? A gente já vai descobrir por quê. Em direito civil, a gente tem aí na tela o artigo 594 do Código Civil de 2002, que dá linhas gerais aí do que seria o serviço, não só para fins de incidência do ISS, mas de forma ampla, né? Então, para a legislação civil, qualquer tarefa ou trabalho que você cumpra, seja material ou imaterial, pode ser contratado mediante retribuição, né? Então, envolve, via de regra, a gente vai ver depois que tem algumas exceções, mas envolve uma obrigação de fazer, né? Então, tem aí o prestador de serviço se compromete a cumprir alguma tarefa. Então, já acabei adiantando, né? Via de regra, a maioria das condutas que são tributadas pelo ISSQN envolvem uma obrigação de fazer, né? Então, o modal da conduta que é tributada, via de regra, é fazer. A gente vai ver que depois, nos serviços digitais,
isso é um pouquinho diferente, né? Não só o fazer, mas como também disponibilizar, né? Então, hoje em dia, a gente tem serviços como de hospedagem, de streaming, em que o prestador, ele, via de regra, não pratica, a conduta dele não é fazer algo, cumprir uma tarefa em prol do tomador, mas disponibilizar, de repente disponibilizar um espaço, disponibilizar um acesso a um portal, né, que é o caso de hospedagem, disponibilizar um conteúdo na internet por streaming, né? Então, esses serviços digitais hoje em dia colocam em xeque o conceito clássico que a gente tinha com relação à prestação de serviço como uma tarefa, uma obrigação de fazer, né? Os serviços digitais hoje acabam trazendo para o campo de incidência do ISSQN também obrigações de disponibilizar, de permitir acesso, não só o cumprir uma tarefa. E também porque são serviços que não são materiais, eles são imateriais. Serviço material é aquele que você contrata, por exemplo, a construção civil, a pessoa responsável faz a alvenaria e você, de forma palpável, consegue identificar a execução do serviço. Os serviços imateriais, que são dentre os quais esses de natureza digital, eles não se expressam, você não consegue, não são palpáveis, né? Vocês acabam percebendo a prestação de serviço através da mídia que é disponibilizada, através do acesso que é concedido. Eles não deixam rastro físico, não deixam rastro fático. E aí, assim, aqui a gente tem alguns elementos marcantes que denotam qual o serviço que é passível de tributação pelo ISSQN. Né? Então, o que é essencial para eu saber se um serviço é ou não submetido a esse tipo de exação? Então, o primeiro aspecto envolve um esforço humano, físico ou intelectual, ou a disponibilidade de uso de uma utilidade. Né? Então, aqui, mais uma vez, fazendo uma análise com relação à obrigação de fazer, né? Cumprir uma tarefa sob aspecto físico ou intelectual, ou ter a disponibilidade de acesso ou uma utilidade. Né? Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é necessidade de que haja proveito de terceiro. Então, é necessário que haja alteridade. Então, ninguém pode prestar serviço para si próprio. Ou se prestar, se vier a prestar, se de repente for uma empresa, um grupo econômico, esse serviço não vai estar sujeito ao ISSQN. Terceiro aspecto é o conteúdo econômico. Então, o serviço não pode ser gratuito, o serviço tem que ser remunerado. Né? Então, tem que ser pactuado o valor de honorários, o valor de contraprestação por conta da execução desse serviço. E o elemento número 4 é que o serviço deve ser prestado em regime de direito privado. Isso exclui os serviços públicos, que aí são remunerados por taxa, por tarifa. Né? Isso tira do campo de incidência, esses podem até ser tributados quando prestados em regime de concessão, mas quem presta o serviço cobra tarifa. Né? E também as relações de emprego. Então, aquele serviço que é prestado sob o palio de uma relação empregatícia, não é possível que seja cobrado ISSQN. Ele desdobra para uma outra realidade, isso desloca para um outro tipo de relação, que é uma relação de trabalho e emprego. Né? Então, esse tipo de relação não se sujeita à incidência do ISS. E aí, então, por decorrência da identificação daqueles elementos que marcam a incidência do ISSQN, a gente consegue identificar quais são aqueles que, de cara, estão excluídos da incidência da norma do ISS. Então, primeiro são os serviços gratuitos, né? Ou seja, aqueles prestados por benevolência, aqueles prestados por entidades assistenciais ao público em geral, e que não tenham remuneração. É importante que tenha essa característica de não serem remunerados pelo tomador. Né? Então, isso afasta a incidência. Serviço militar, eleitoral e do júri. Esses também estão fora do campo de incidência do ISS. A gente tem na doutrina clássica um autor que se chama Alfredo Augusto Becker.
ele, no período em que hoje já falecido, mas assim, enquanto vivo, a doutrina dele se ocupava de tratar o tributo não só como uma obrigação de pagar pecúnia, mas também como uma obrigação de fazer, né? Então, alguns serviços que eram prestados compulsoriamente ao Estado, ele entendia como uma forma de tributo, e que inclusive era pago, não em dinheiro, mas pago com a prestação de serviço, né? Então, só que essa é uma visão isolada, é uma visão bem restrita a esse autor, mas que existe, né? Então, para a visão, por exemplo, do professor Alfredo Augusto Becker, o serviço militar, serviço eleitoral e o de júri seriam formas de tributo, né? E estariam, então, decorreriam de uma relação de um vínculo tributário. Mas, para a nossa discussão hoje aqui a respeito do ISSQN, eles não se submetem. Serviços prestados também em cumprimento de sanção penal, ou seja, o acusado foi condenado, transitou em julgado, e ele foi, por decisão judicial, compelido a prestar serviços comunitários, a prestar serviços à comunidade. Esse serviço também não pode ser submetido à incidência do ISSQN. Serviços públicos também são remunerados, como eu disse, por tarifa ou por taxa. Serviços prestados sob vínculo de emprego ou trabalho também não se sujeitam à incidência, porque descambam para um outro tipo de relação jurídica, né, com a aplicação de outras regras que são do direito do trabalho. Serviços prestados por cooperado. Esses serviços também não são tributados. Vejam, a gente tem uma relação que existe entre a cooperativa e o cooperado. O ato cooperado não é tributado pelo ISSQN. Por que razão? Porque o cooperado integra a cooperativa. Então, em última análise, é como se fosse um serviço prestado de alguém que compõe esse ente coletivo para si próprio, né? Então, esses serviços estão afastados da incidência do ISSQN. Agora, diferente caso o cooperado preste serviço para o público externo, aí esse serviço vai ser tributado. Que a gente vê, inclusive, aí alguns exemplos com relação à cooperativa de serviços médicos, né? Então, o ato cooperado é aquele entre o cooperado e a cooperativa. Agora, se o cooperado presta serviço ao público externo, atende outras pessoas que não necessariamente têm vínculo com a cooperativa, esses atos são sim tributados. Não incide também o ISSQN sobre aqueles serviços imunes. Então, a gente lá no artigo 150 tem um rol de imunidades lá, que são em razão da matéria, em razão da pessoa, em razão do tipo, do segmento de atuação. Então, esses serviços que se refiram a alguma daquelas pessoas, atividades enfim, segmentos, não vão estar sujeitos à incidência do ISSQN. Então, agora, eu já começo a falar um pouquinho das decisões que a gente tem em âmbito do STF e que analisaram aí a incidência do ISSQN sobre algumas atividades, né? Então, ou para dizer que sim incide, ou para dizer que não incide, né? Então, meio que dando um norte aí de como é a forma como foi pacificado aí essa temática. Então, analisando o aspecto material do ISSQN, o primeiro item que eu coloco aqui é a súmula vinculante número 31, né, que é a súmula que consagrou aí um entendimento já bem antigo, desde antes da vigência da Lei Complementar 116 de 2003. Ainda sob a égide do Decreto-Lei 406, já existiam decisões nesse sentido, de que a locação de bens móveis, por si só, não enseja a incidência do ISSQN, né? Então, até a conclusão que chegou o STF foi analisando justamente o tipo, a relação jurídica que existe entre locador e locatário, né? E por que a locação não desencadeia a incidência do ISSQN? Porque justamente a locação não envolve uma obrigação de fazer. Na teoria clássica lá do que é prestação de serviço, a locação envolve uma obrigação de dar, que o locador tem em relação ao locatário. E o locatário, por outro lado, tem o direito de usufruir do bem. Então, analisando essa sistemática
existente nesse negócio jurídico específico, o STF entendeu que não deveria incidir o ISS numa locação de bens móveis pura e simples. A gente viu que a jurisprudência está evoluindo, né? A gente tem outros campos de incidência agora, em que o negócio jurídico fica parecido com uma locação, só que não de bens móveis, locação de espaço em rede, espaço em diretório, espaço na nuvem, né? E esses fatos jurídicos hoje são tributados, né? Hospedagem. Então, não é bem uma locação de bens móveis. Aqui, no campo de incidência da súmula 31, estariam, por exemplo, as locadoras de veículo, né? As locadoras de máquinas, de materiais. Então, se houver única e simplesmente a locação de um automóvel em que você pega a chave e sai dirigindo, não deve ter a incidência de ISS-QN de acordo com essa decisão, com essa súmula vinculante número 31, que inclusive, é bom lembrar, súmula vinculante que tem efeito de aplicação obrigatória em âmbito do judiciário e em âmbito da administração pública também. Ela tem essa autoridade. Então, ela é de observância obrigatória. Então, próximo slide que a gente vai analisar aqui é as operadoras de plano de saúde. Então, a tese firmada foi: as operadoras de plano de saúde realizam prestação de serviço que se sujeita ao ISS-QN. Né? Então, esse recurso extraordinário com repercussão geral pacificou o entendimento de que o plano de saúde também presta serviço. Então, não é somente o hospital, não é somente o médico que prestam serviço e que podem ser tributados. O plano de saúde também é um serviço, até porque ele envolve ali uma organização de trabalho para que os seus associados, para que os seus usuários consigam usufruir do benefício. Ele envolve uma organização de uma atividade empresarial, que inclusive tem valores de grande vulto, né? É uma organização dessa forma de prestação, dessa atividade econômica. E aí, a palavra final que foi dada pelo STF, nesse caso, foi que as operadoras de plano de saúde também prestam serviço e estão, portanto, sujeitas à exação pelo imposto sobre serviço de qualquer natureza. Né? Então, não há dúvida de que, lógico, se houver algum tipo de discussão, havendo uma decisão com essa autoridade, com essa necessidade de observância ultrapartes, já há firmado de que já a tese firmada de que o ISS incide sobre as operações praticadas pelos planos de saúde. O próximo tema que a gente vai analisar é esse recurso extraordinário 592.905, também com repercussão geral. Né? Então, nesse caso, o STF disse que é constitucional a incidência do ISS sobre operações de arrendamento mercantil ou leasing financeiro. Né? Porque o leasing é uma operação complexa que envolve cessão de direito de uso, envolve opção de recompra no futuro. Então, não é simplesmente um financiamento. Né? Existe toda uma cadeia de atividades que estão ali conjugadas para poder chegar no aspecto final. Leasing financeiro, a gente vai ver depois, também tem a questão do arrendamento mercantil. São operações geralmente de expressivo vulto. A gente tem aí desde operações desse tipo que são praticadas por pessoas físicas, quando compram um veículo, etc. Mas a gente tem também operações de grande vulto. Né? Empresas, por exemplo, da área aeronáutica que compram nesse regime aeronaves, né? Então, essa decisão chegou para dizer que essas operações de arrendamento mercantil estão submetidas também à incidência do ISS-QN. Então, de forma aí já a não ter dúvida mais com relação a isso. O próximo slide é o que fala do recurso extraordinário 626706, também com repercussão geral, firmada pelo STF. Né? E a tese foi no sentido de que é inconstitucional a incidência do ISS-QN sobre operações de locação de bens móveis dissociada da prestação de serviço. Então, olha que interessante. A gente tem uma súmula vinculante, a número 31, falando da não incidência
com relação à alocação de bens móveis. E aí, qual foi a ratio decidendi desse recurso extraordinário? Né, existem algumas operações em que está em jogo não somente a alocação do bem móvel. Por vezes, o prestador de serviço loca o bem móvel também com alguns outros benefícios, né, com algumas outras utilidades. Então, por exemplo, ele aluga o automóvel junto com o motorista, que pode ser bilíngue, trilíngue, poliglota. Então, vejam que existe aí não só a locação, mas existe uma prestação de um serviço efetivamente, né? Então, de repente, é uma máquina que tem é de um nicho específico que só algum tipo de operador consegue manejar. Então, nesses casos, em que a alocação de bens móveis acompanhada de uma outra utilidade, de um outro benefício, isso vai estar submetido sim à incidência do ISSQN. Me recordo até tem um item, por exemplo, a gente falando de locação de automóvel, né? Locação de automóvel pura e simples não enseja a incidência do ISSQN. Já assistência em transportes, ou seja, eu locar o automóvel com a mão de obra, isso já enseja a incidência do ISSQN. Então, só para fazer a linha distintiva aí dessas duas decisões. Gente, eu peço desculpa, eu tô com uma tosse alérgica e quanto mais eu falo, mais eu acabo tossindo. Tá? Mas eu tô bem, não é Covid, não precisa ter medo. Então vamos lá. Ainda sobre o aspecto material, o STF tem também uma decisão proferida do recurso extraordinário 603136 no regime da repercussão geral, né, em que ele já disse que é constitucional a incidência do ISSQN sobre contratos de franquia. Né? Então, ele até menciona aí quais são os itens que estão objeto dessa tributação. Então, vejam. Franquia. Franquia é um negócio jurídico que envolve aí não só você ceder o uso da sua marca, não só você ceder sua tecnologia. Existe toda uma expertise que o franqueado acaba usufruindo quando ele formaliza esse tipo de contrato. Então, de forma indiscutível, não é simplesmente uma locação de um espaço, não é simplesmente cessão do direito de uso, que ainda se fosse, ainda teria a incidência do ISSQN. É um negócio jurídico complexo, que envolve aí realmente a disponibilidade de uma sistemática de trabalho. E aí, de acordo com o STF, inclusive, caracteriza a prestação de serviço. Né? Então, o franqueado, quando opta por fazer parte de uma franquia, ele acaba tendo acesso a uma série de benefícios, de facilidades, e isso caracteriza a prestação de serviço. Então, com relação a isso, também, tese firmada em repercussão geral, a incidência foi proclamada e mantida. O interessante da gente lembrar aqui, esse julgamento foi proferido agora em maio de 2020. Né? O STF proferiu no julgamento virtual, que a gente tem percebido que tem movimentado bastante o STF. Os julgamentos virtuais estão acontecendo de forma bastante dinâmica. Né? Então, nesse período de pandemia, em que está sendo impossível o trabalho presencial dos ministros, dos servidores, ainda assim, está havendo uma intensificação do proferimento de decisões em âmbito do plenário virtual, né, que é uma situação nova também, que, por conta da pandemia, estamos todos nós aí se programando. Ainda com relação ao aspecto material, essa decisão, eu gostaria até de alertar para vocês, essa decisão não tem eficácia ultra partes, mas mostra a forma como a STF interpretou um serviço que é um serviço relativamente novo, né? Não é um serviço que envolve aí cessão do direito de uso de marca, né? Então, para deixar mais uma vez assentado que o STF tem
movimentado a sua jurisprudência no sentido de contemplar a ocorrência do ISSQN também, ou melhor, não só nos casos em que há a prestação de um serviço enquanto obrigação de fazer. Né? Nesse caso, a cessão do direito de uso de marca seria você possibilitar, você disponibilizar para alguém o uso de um direito que lhe pertence. Né? Então, a jurisprudência do STF vem caminhando para atenuar ou para contemplar uma nova forma de prestação de serviço que seja também a garantia dessa disponibilidade a outrem, né? de uma coisa que lhe pertença. Uma coisa, inclusive, imaterial. Nesse caso aqui é o uso de uma marca. Agora, a gente analisou algumas decisões do STF e a gente vai partir então para as decisões do STJ, que também se pronunciaram a respeito do critério material ainda. Então, o STJ analisou aqui se algumas condutas, se algumas atividades estão ou não submetidas ao ISS. O primeiro que eu trago aqui é o recurso especial 1060-2110 de Santa Catarina, né, proferido em regime de recurso repetitivo. Então, o STJ entendeu que incide o ISSQN sobre operações de arrendamento mercantil financeiro. Então, é muito parecido com aquela outra operação do leasing, né? Então, arrendamento mercantil financeiro também. Existe aí mais do que um financiamento, né? Existe aí todo um negócio jurídico complexo em que você pode, você usufrui aí durante o período em que você está pagando, você utiliza o bem que é objeto desse arrendamento financeiro, e no final você tem a opção de compra. Não necessariamente o bem vai ser seu ao final do pagamento de toda obrigação pactuada. Mais uma vez, essa operação é muito típica de empresas que atuam no segmento aeronáutico, então aquelas que têm aeronaves, que acabam comprando e praticando esse tipo de operação em âmbito internacional, inclusive. Então, é interessante que o STJ entendeu que incide o ISSQN porque há, sim, uma prestação de serviço, porque é uma atividade complexa. Então, o arrendamento mercantil não é simplesmente uma operação financeira submetida ao IOF. Ela envolve, sim, uma prestação de serviço com a disponibilidade de um bem, inclusive com a opção de compra ao final. Então, é interessante frisar que o STJ entendeu que incide, sim, o ISSQN nessa situação. Próximo, recurso especial 1131872 de Santa Catarina, também proferido em recurso repetitivo. Aqui o STJ já analisou a situação sob outro prisma, né? Então, os serviços postais e telemáticos prestados por empresas franqueadas, aí sob a égide da Lei 5687, de 87, não sofrem incidência do ISS, em observância ao princípio tributário da legalidade. Aqui a gente tem algumas situações que a gente precisa analisar com um pouco mais de profundidade. Serviço postal e telemático são aqueles que são prestados em regime de monopólio pelo Estado, né? Então, os Correios, de acordo com a Constituição Federal, lá no artigo 173, 174, fez a ressalva de que algumas atividades, por imperativo de segurança nacional, devem ser exercidas em monopólio. O caso do serviço postal e telemático se insere justamente nesse conceito. E então, por conta disso, como o Correio é uma empresa pública e presta esse tipo de serviço, em tese, ele estaria, inclusive, imune, atingido pela imunidade recíproca, né? Então, por conta disso, os franqueados, que são aqueles que têm relações contratuais para poder prestar o serviço também conjuntamente com o Correio, estariam abarcados por essa regra protetiva, né? Então, as empresas franqueadas podem prestar vários serviços, todos eles tributados, com exceção aos serviços postais e telemáticos. Com relação a esses códigos em específico da lista anexa, não é possível que seja feita a cobrança do ISS. Por conta do serviço público que é desempenhado em regime de monopólio e por conta da pessoa, né? Já que o Correio, como eu disse, ele goza de imunidade recíproca
e aí isso acabou sendo estendido para o serviço que é desempenhado pelas agências franqueadas. Inclusive, essa Lei 56 de 1987 é que trata justamente, é como se fosse a lei orgânica dos Correios, né? E aí fixa o regime tarifário, fixa a possibilidade de abertura de franquias. Então, por isso que acabou até se aplicando também essa legislação para dizer que não incide o ISSQN. Próxima decisão, também do STJ, recurso especial 1138205 do Paraná. Recurso repetitivo também. Então, nesse caso, o STJ disse que o ISS incide sobre a taxa de agenciamento, quando a empresa de mão de obra temporária age como intermediária entre contratante da mão de obra e o terceiro. Né? Então, existe uma atividade aí claramente de agenciamento. Né? Então, a empresa que perante o mercado faz a conexão entre o prestador e o tomador, nesse caso, inclusive, de mão de obra temporária, que é muito recorrente que aconteça, essa atividade que é feita de facilitar o contato entre tomador e prestador da mão de obra temporária, incide, sim, o ISSQN. Então, é um serviço, né? Você agenciar para facilitar o contato entre tomador e prestador, entre terceirizada e quem usufrui dos benefícios, acaba sendo, sim, atingido pelo ISSQN. Até no início a gente conversou, o Dr. Luiz estava falando com relação a esse aspecto e os condomínios, então a gente tem que estar bem alerta, né? Porque a taxa de agenciamento está sujeita ao ISSQN. Se o condomínio, como tomador, não zelar pelo pagamento, não zelar pela retenção na hora que for pagar, ele pode se colocar na situação de depois ter que saldar essa obrigação, se sujeitar a uma autuação e ter que saldar essa obrigação. Né? Então, quem usufrui de mão de obra terceirizada tem que estar bem alerta a essa questão, porque pode, de repente, se surpreender com uma autuação por parte do município em razão de ter usufruído aí de um serviço e não ter sido escriturado. Né? Então, fiquem alertas aí, porque essa taxa se sujeita, sim, ao ISSQN. Próximo, então, ainda também em âmbito do STJ, recurso especial 1330737 de São Paulo. Recurso repetitivo. Aqui na tela também de eu ler, deixa eu ver. Sim, o valor suportado pelo beneficiário do serviço, nele incluindo a quantia referente ao ISSQN, compõe o conceito de receita ou faturamento para fins de adequação à hipótese de incidência do PIS e da COFINS. Então, o ISSQN é um tributo que acaba incidindo também nesse tipo de receita. Né? Então, se de repente o regime de tributação é aquele por estimativa ou pelo faturamento, esse ingresso que existe para o prestador de serviço compõe a noção de receita também para fins de incidência do PIS e da COFINS. Então, o contribuinte, na hora que for fazer a declaração para a União Federal, vai ter que levar em conta também o valor do ISS que recolheu, porque compõe a noção aí de faturamento, de receita para fins de incidência do PIS e da COFINS. Né? Então, como tributo indireto, acaba sendo colocado também nesse bolo. Até porque, como eu disse, é possível que o ISSQN seja exigido em regime de acordo com o faturamento, de acordo com o ingresso, e isso acaba sendo também levado em conta para a tributação federal. Né? E aí não existe bis in idem, não existe bitributação. O STJ entendeu que compõe, sim, a noção de receita e de ingresso para fins de apuração. Vamos lá. Agora, então, o próximo é a súmula 156, né? Eu vou começar a falar agora de algumas decisões do STJ, na verdade, de algumas súmulas, né? E essas súmulas, apesar de não serem vinculantes, têm o mesmo efeito de condicionar aí a forma como o judiciário vai se comportar, inclusive de compor uma jurisprudência defensiva para repelir aquelas argumentações que estejam contrárias ao que já foi firmado pelo STJ. Então, essa primeira súmula fala do serviço de composição gráfica, né, que aí se sujeita ao ISSQN. Então, o serviço de composição gráfica é aquele em que o contratante
além de pedir, de contratar o fornecimento de uma mercadoria, ele pede também que seja feita a personalização. Então, a gente vê muito isso no mercado de embalagens, né? Então, de repente, a empresa quer colocar o seu logotipo, quer colocar a sua marca na embalagem descartável. Então, esse produto que vai ser adquirido, essa embalagem que vai ser adquirida, ela está submetida ao ISSQN e não ao ICMS. Né? Então, isso acaba deslocando a incidência do ICMS, que seria em tese uma circulação de mercadoria, e acaba avocando para o campo de incidência do ISSQN. Isso aí também já é uma súmula já bem antiga, esse assunto já foi muito debatido e ela continua ainda sendo aplicada. Temos também a súmula 163 do STJ, também não é vinculante, não foi em processo que tivesse feito ultrapartes, né? Mas ele também nos traz um norte, né? Ou seja, o fornecimento de mercadorias com a simultânea prestação de serviço em bares, restaurantes e estabelecimentos similares constitui fato gerador do ICMS. Então vejam que aqui houve justamente o inverso da súmula anterior. Nesse caso foi proclamada a incidência do ICMS. Prevalece então a incidência do ICMS. Então o bar, o restaurante, por mais que tenha ali garçom que te sirva, por mais que tenha ali o valet que te atende no estacionamento, o serviço que ele presta não está submetido ao ISS, está submetido ao ICMS. Está tudo dentro da incidência do ICMS. Agora, diferente, até nesse período de pandemia engraçado, né? A gente teve um decréscimo aí nas atividades de buffet. O buffet é uma situação diferente. Não é a mesma que dos bares e restaurantes em geral. Porque os bares, restaurantes e demais estabelecimentos estão abertos ao público. O buffet, ele pensa no evento para atender a sua necessidade. Então, nesse caso, o buffet tem, sim, a incidência do ISSQN. Engraçado, né? A gente vê a linha tênue que separa uma coisa da outra. Mas é diferente. Próxima súmula. Súmula 274 do STJ. O ISS incide sobre o valor dos serviços de assistência médica, incluindo-se nele as refeições, os medicamentos e as diárias hospitalares. Então, a gente já viu que o ISS incide sobre planos de saúde, sobre atos da cooperativa médica para quem não é associado. E aí tem mais uma súmula dizendo o que compõe a base do ISS no caso de prestação de serviço de assistência médica. Então, tudo que envolver refeições, medicamentos, diárias, tudo aquilo que o hospital ou que a entidade precisar conjugar para poder executar o serviço, vai estar sujeito à incidência do ISSQN. Então, vai ser colocado tudo isso numa nota fiscal e no final vai ser feito o cálculo levando em conta todas essas utilidades, né? Súmula 424 do STJ. E a gente já está partindo aí para a última súmula falando do critério material. É legítima a incidência do ISS sobre serviços bancários congêneres da lista anexa ao Decreto-Lei 406 de 1968 e a Lei Complementar 56 de 87. Então, eu trouxe essa súmula mais para ressaltar que, de há muito, né, o STJ já proclamou que o ISS incide também sobre serviços bancários. Né? Nós temos aí, os bancos cobram dos seus usuários uma série de valores. Então, a tarifa porque devolveu o cheque, tarifa de extrato, tarifa de envio de correspondência. Existe um plano de contas chamado Plano COSIF, né? E de acordo com o que está nesse plano de contas, que inclusive depois os bancos declaram de acordo com a receita relativa a cada atividade, é identificada a ocorrência do fato gerador do ISS sobre as operações sobre os serviços bancários. Né? Então, esses também estão sujeitos ao ISSQN. Também temos aí a tarifa de análise de crédito, tarifa de avaliação de bens que vão ser financiados. Então, para deixar bem claro, serviços bancários também estão sujeitos ao ISSQN. Bom, matamos então o critério material. Eu vou passar com um pouco mais de rapidez, porque a gente já está chegando já quase meio-dia, né? Eu vou falar de mais algumas questões com relação ao critério espacial, porque acho que esses são bem importantes.
né? Então, critério espacial, o que significa o critério espacial? Significa análise daquela coordenada que estabelece onde ocorreu o fato gerador, né? Para qual município vai ser o competente para cobrar o ISS com relação a essa operação. A regra geral que está na Lei Complementar 116 é a de que o serviço considera-se prestado e o imposto é devido no local do estabelecimento prestador, né? Então, essa é a regra geral. E aí, a gente tem nesse mesmo artigo, nos incisos, quais são as exceções, né? Então, depois vocês vão ver lá com calma. Temos aí uma infinidade de atividades em que a tributação ocorre no domicílio do tomador. Então, não é do prestador de serviço. Só que aí surge uma dúvida. O que é o estabelecimento prestador? É a mesma coisa que sucursal, filial? É um mero escritório? Como que fica, né? Como que eu identifico o que é o estabelecimento prestador? Para isso, a gente vai ver depois, até colocar aqui que a lei complementar, aqui, o artigo 4º da Lei Complementar 116, ela, nesse sentido, ela exerce até o papel de ser uma norma interpretativa. Ela traz para o leitor, traz para o aplicador do direito, a noção do que seria estabelecimento submetido estabelecimento prestador de serviço submetido à incidência do ISS-QN. E ali fica clara a nuance de que é necessário que haja uma célula econômica. O que significa isso? Significa que é necessário que haja a comprovação de que existe uma autonomia, que aquele estabelecimento pode celebrar negócios, pode ter direitos e obrigações de forma autônoma, né, destacado da matriz. Então, se eu tiver um escritório em que eu pratique atos de gestão, em que eu tome decisões, em que haja prestação de serviço de forma autônoma da matriz, então isso caracteriza estabelecimento prestador e está, sim, sujeito à incidência do ISS. Eu faço uma breve menção aqui à Lei Complementar 157 de 2016, porque ela alterou várias atividades para poder inserir nas exceções, ou seja, colocar como hipótese que seria tributado no domicílio do tomador, ou onde ocorra o fato gerador, né? Só que essa Lei Complementar 157, nesse aspecto em que alterou o critério espacial da regra matriz do ISS-QN, acabou sendo suspensa por conta de uma liminar deferida pelo ministro Alexandre de Moraes nessa ADI 5835 do Distrito Federal, né? Então, por hora, esse dispositivo não está sendo aplicado, mas ele está lá. A hora que sai o desfecho dessa ação de conteúdo abstrato, aí, de coisa julgada de conteúdo abstrato, a gente vai saber como se portar. Por enquanto, continuam sendo tributados como regra geral. Então, aqui partindo para as decisões judiciais aqui do STJ, falando a respeito do critério espacial do ISS-QN. O primeiro é o que fala da construção civil. É o recurso especial 117121 de São Paulo, né? Então, se tratando de operação de construção civil, antes ou depois da Lei Complementar 116, o imposto é devido no local da construção. Aqui veio só reafirmar a exceção que já está contida nesse artigo 3º da Lei Complementar. Só faço a ressalva de que o serviço de construção civil ele tem que ser avaliado de forma estrita, porque o que envolve a construção civil? Cessão de mão de obra é construção civil, né? De repente eu posso abater aquilo que eu tive de material para poder executar a obra. Qual foi o regime como foi contratado por empreitadas ou não, que não seja por empreitada? Então nós temos aí algumas condicionantes, né? Então não se trata pura e simplesmente de dizer que construção civil, colocar tudo dentro desse código e achar que vai ser tributado no local do tomador. Existem outras atividades que aí são paralelas à construção civil e que acabam se mantendo na regra geral. Nós temos também o recurso especial 1060 de 210 de Santa Catarina, né? Então, falando do sujeito ativo do critério espacial com relação ao serviço de leasing, né? Ou como fica aí onde ocorreu a prestação de serviço quando a gente fala de leasing financeiro. O que é o leasing financeiro? É aquela operação, como a gente já falou, em que há uma análise de crédito, em que há um financiamento, em que há um direito de uso de um bem,
e, inclusive, no futuro, uma opção de recompra. Né? Então, onde que se perfectibilizou, que é até a expressão que o STJ usa, o fato jurídico tributário. Né? Então, o STJ entendeu que é onde houver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios. Então, não é na agência bancária onde eu vou lá e assino o contrato com a gerente. Né? É necessário que seja no local onde é aprovado o crédito, onde é analisada a minha documentação, onde é liberado o financiamento. Né? Então, é necessário que haja, por parte aí do prestador, a realização de um ato decisório, não simplesmente a assinatura do contrato. Né? Então, o STJ deixou bem claro com relação a esse serviço, onde pode ser exigido o ISSQN. Então, reitero, o serviço de leasing financeiro não necessariamente vai ser tributado no local da assinatura do contrato. Então, pode ser que seja, de repente, numa central que exista em outro município. A gente sabe que os bancos acabam se alocando em estruturas grandes em alguns municípios, né? Então, Barueri, Osasco. Então, de repente, se esse ato decisório é praticado nesses locais, é lá que vai ser tributado pelo ISSQN. Gente, já estamos caminhando para o final, então, só passar rapidinho o critério temporal. Então, qual que é o momento em que nasce a obrigação tributária, né? Quando que se torna exigível? Até como eu coloco no slide, a maioria dos entes tributantes, eles optam por fazer o lançamento por homologação. Esse é aquele lançamento em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de escriturar e recolher antecipadamente o tributo. E aí depois a Fazenda vai, fiscaliza e só homologa ou lança de ofício. Né? Então a gente tem aí a figura do lançamento por homologação no artigo 150 do CTN e também o lançamento de ofício, que sempre vai ser possível de ser formalizado, caso haja alguma omissão, erro ou, enfim, recolhimento menor do tributo. Então, matamos o critério temporal. E o critério temporal também está ligado à conclusão dos serviços, né? Então, prestou o serviço, escriturou, emitiu nota fiscal, nasceu a obrigação jurídico-tributária. Mas eu concedi prazo de 30 dias para pagar, para o tomador pagar. Não interessa. Né? Então, o que vai ser levado em conta, o marco temporal vai ser esse. Concluir a prestação de serviço, emitir nota fiscal, já surge o dever de pagar o tributo. Não importa se eu concedi prazo para o tomador saldar essa obrigação, não interessa. Ou se ele pode vir até não pagar a obrigação, né? De repente você fez uma operação a crédito e ele não saldou a obrigação, para fins tributários independe do pagamento feito pelo tomador. Sujeito ativo, então, municípios e Distrito Federal. Né? Nunca esquecer que o Distrito Federal ele conglomera duas competências tributárias, né? Tanto de entidade estadual como de entidade municipal. Sujeito passivo, então a gente tem duas figuras aí, né? O contribuinte, ou seja, o prestador de serviço. Via de regra, o prestador de serviço, então, é quem cabe recolher o tributo. A gente tem também a responsabilidade tributária, que é a figura do tomador. Né? Então, em alguns casos, a legislação pode atribuir a um terceiro que tenha relação direta com o fato jurídico a obrigação de recolher o tributo. Essa obrigação é simplesmente de reter e encaminhar para os cofres municipais, ou do Distrito Federal, no caso. E aí, nessa situação, o tomador age como um agente que facilita a arrecadação por parte do Estado. A Lei Complementar 116, nesse artigo 6º, ela reforça um pouco mais ainda a responsabilidade tributária do tomador. Né? Ela acaba até dizendo que pode ser excluída a responsabilidade do principal devedor, que é o contribuinte, para atribuir com exclusividade para o tomador. Porque ele, no momento em que for pagar o prestador de serviço, ele tem condições de reter o valor respectivo e encaminhar para os cofres públicos. Né? Nessa operação é muito mais fácil que o tomador já recolha e encaminhe o dinheiro para os cofres públicos do que depender do contribuinte fazer isso. Né? E a gente tem uma situação aí que gera sempre um pouco de dúvida. Né?
Como vai ocorrer essa retenção quando o prestador é de um domicílio e o tomador está em outro, né, em outro município? Eles são de municípios diferentes. Existe um exemplo que eu coloquei aí, que é dessa lei paulistana, em que criou uma obrigação acessória para quem é tomador. Ou melhor, para quem é prestador de fora, perdão, é o inverso. Então, o prestador que não é estabelecido no município, ele tem que se cadastrar como prestador externo. Essa lei, até agora, pelo que eu tenho notícia, não foi fulminada por ADIM ou por outra medida judicial. Mas, no meu ver, cria uma obrigação acessória de quem não é nem contribuinte do tributo, né? Então, teria aí estaria extravasando aí do campo dela de competência, né? Critério quantitativo, base de cálculo. Então, a gente vai falar aqui do que é a grandeza que está submetida à tributação, né? Então, o que se tributa a título de SSQN? Então, a base de cálculo é sempre o preço do serviço. E o que é o preço do serviço? É o total da nota? Não necessariamente. Né? Eu coloquei aí que tem situações que a gente tem valores gastos com a prestação de serviços, né? Contratação de terceiros, eventualmente dedução de materiais, porque afinal a prestação de serviço é a tarefa que você cumpre, é a obrigação de fazer. Aquilo que você fornece conjuntamente com a prestação de serviço não necessariamente caracteriza fato gerador do ISS. Né? Em tese, algumas situações podem sofrer o abatimento. É necessário que seja analisado, então, a legislação de cada município, mas via de regra, aquilo que corresponde aos materiais que você usa para prestar o serviço, em tese não deveriam compor aí a incidência do ISSQN, salvo se for de repente em regime de empreitada, como eu disse, tem algumas exceções, né? Mas via de regra é necessário que sejam deduzidos valores de terceiros e materiais que foram utilizados no cumprimento do serviço. Alíquota. Aqui, com relação à alíquota, a gente teve algumas alterações. Esse artigo 8º-A, ele acabou sendo inserido por aquela lei complementar 157 de 2016. Né? E agora nós temos, então, alíquotas máximas e alíquotas mínimas. Alíquotas máximas no patamar de 5% e alíquotas mínimas no patamar de 2%. Então, inclusive, essa lei complementar 157 passou a prever também uma penalidade drástica para os gestores que dessem benefícios fiscais ou que, de alguma forma, não cumprissem esses percentuais máximos e mínimos de alíquota de SSQN. Pode, inclusive, ser caracterizado ato de improbidade, com todas as repercussões que surjam, né? Inclusive de pagamento de multa, inelegibilidade, perda de cargo. Então, essa lei complementar 157 também trouxe esses novos elementos aí com relação à alíquota máxima e mínima do ISSQN. Inclusive, essa alíquota mínima de 2% é uma demanda antiga dos municípios melhores estruturados com relação à fiscalização, no sentido de evitar a guerra fiscal, né? Porque até antes desse dispositivo ser criado, existiam muitos municípios que davam indiscriminadamente benefícios fiscais para tornar atrativa a presença de empresas no seu território. Né? Então, atualmente, diante desse novo contexto, se mostra temerário. Inclusive, pode ser interpretado como ato de improbidade por parte do gestor. Né? Então, bom, com isso, eu já estou partindo para o final. Né? Eu já percorremos aí toda a regra matriz de incidência do ISSQN, falamos das decisões judiciais, inclusive algumas de caráter normativo, e eu gostaria de lembrar uma coisa, né? Até essa frase é muito emblemática, eu sempre uso quando eu preciso argumentar e eu quero chamar a atenção para a necessidade de preservação das receitas do município. Né? Então, ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, todo mundo mora no município. O que significa dizer isso? Significa que o município é a entidade federativa que está mais próximo dos jurisdicionados. Então, olha, o asfalto está ruim, a culpa é de quem? Do município. Falta sinalização na rua, a culpa é do município. Né? Então, é aquele que, inclusive, presta serviços em áreas extremamente custosas, como habitação, segurança, porque também nós temos a Guarda Civil também que em certa parte, inclusive no período de pandemia, tem atuado de forma ferrenha,
né? Nós temos aí atuação na área da saúde, na área da educação. Então, e no Pacto Federativo de 88, a Constituição previu assim inúmeros encargos para o município, né? Ele tem que atuar numa série de segmentos e a gente não pode se esquecer disso. A gente está aí num contexto de discussão de reforma tributária, a gente está num contexto de pandemia. Então, assim, o ISS-QN é uma receita que é expressiva, que hoje compõe a competência tributária do município e que, se ela for suprimida, é óbvio que vai ter impacto com relação às políticas públicas. E aí não adianta depois vir reclamar que não tem asfalto, que não tem educação, que está faltando iluminação na rua, está faltando, enfim, essa atenção básica que os municípios têm com relação aos cidadãos, né? Então, eu sempre gosto de lembrar isso. Por final, eu coloco aqui os meus contatos, né, meu e-mail, se alguém quiser conversar comigo, pedir alguma informação, debater algum assunto. Tem também o Instagram da APROM-SBC, que é a Associação de Procuradores do Município de São Bernardo, que eu tenho a honra de ser o presidente, né? Então, sigam lá o Instagram da associação para saber o trabalho que a gente desempenha. Tem também o Instagram da NPM, que é a Associação Nacional dos Procuradores Municipais, que eu também tenho a honra de ser delegado aqui no estado de São Paulo. Também um trabalho magnífico com relação à conscientização do que faz o procurador do município, né, qual é a atividade que ele desempenha no dia a dia, porque é importante que a gente tem algumas bandeiras que são levantadas pela NPM como concurso para o cargo de procurador do município em todos os municípios do Brasil, né, porque hoje em dia a gente tem um segmento em que alguns municípios, infelizmente, não têm procurador concursado ainda, né? Então, e esse trabalho é muito importante, é feito pela NPM em âmbito nacional. É interessante, quem tiver interesse pela carreira, quem quiser aí no futuro ser colega nosso aqui, ser servidor público, é bom dar uma olhada, ver quais são os desafios da carreira que pretende ingressar. E é isso. Com isso, Rafa, eu devolvo a palavra para você. E eu não sei se você vai abrir para perguntas ou pelo adiantado da hora, o que você prefere fazer. Tá bom? Não, legal. Muito obrigado, Ricardo. Como sempre, brilhante. Eu costumo falar que... eu falo que você é autoridade no assunto, não é à toa, tanto pelo seu perfil didático, seu perfil acadêmico, como pelo trabalho que eu acompanho lá de perto na Procuradoria, o trabalho de qualidade, o trabalho estritamente técnico, que eu sempre vou elogiar e elogiarei todo o decorrer que eu me debruçar sobre isso. A questão do ISS, como você bem falou, em que pese a gente tem aquela noção de que somente o ICMS é o bicho de sete cabeças, somente o ICMS é aquilo que a gente não conhece, está mudando e é complicado, o ISS tem muitas questões. E quando, logo no começo, você falou que o STF decidiu sobre a taxatividade dos itens e o perfil exemplificativo dos subitens, deixa margem tanto para a administração pública como um todo para interpretar, como para os próprios advogados no sentido da defesa. Então, foi uma decisão boa, mas uma decisão sem muito sentido prático, sem muita eficácia prática. E aí a gente entra em várias discussões que podemos entrar, por exemplo, a questão do restaurante, que você disse bem. É mercadoria ou é serviço? Se eu estou falando de um restaurante self-service, um restaurante por quilo, fica mais claro que eu entenda isso como ICMS. Mas se eu estou falando de um restaurante um pouco mais sofisticado, onde eu tenho um cozinheiro famoso, eu tenho um serviço de qualidade, eu estou falando exclusivamente de serviço. Então, a gente pode interpretar das duas formas, mas, como sempre, você passou por todos os critérios da regra matriz, e isso é essencial, ainda mais nós, que somos fãs do professor Paulo, a gente tem que passar por isso, que é a melhor forma de entender a tributação como um todo. Mas eu não quero me alongar muito mais também, vou só passar a palavra para o Flávio, se ele quiser fazer alguma contribuição, e depois deixar alguns 5, 10 minutinhos de dúvidas, e a gente já faz o encerramento, se não for te incomodar, se não for te atrapalhar aí, tá bom, Ricardo? Mas muito obrigado, é um prazer. Não estamos ao vivo, então a gente não pode te entregar um presente, te entregar alguma lembrança, mas sinta-se abraçado e agradecido por todos aqui presentes, tá bom? Pode, Flávio, se quiser contribuir com alguma coisa, fica à vontade, tá bom? Seu microfone está desligado, Flávio. Aperta o espaço.
Ah, agora sim, estão me ouvindo? Desmutei aqui. Sim. Ah, tá. Alguém estava me deixando mudo aqui, eu não sei o que aconteceu, não. Não, eu não quero me alongar também aí para oportunizar que todos possam, de repente, ter alguma pergunta. É só agradecer, doutor Ricardo, pela excelente explanação. O ISS é um tributo muito complicado, são muitas nuances aí, né? Muitas teses, muitas dúvidas diria que divergências ainda a respeito desse tributo, né? Eu acho, sinceramente, que o STF e o STJ ainda, falando português claro, batem muita cabeça a respeito do ISS. Eles ficaram, de certa forma, reféns de algumas teses que criaram no passado, quando o doutor diz prestar serviços, obrigação de fazer, e o mundo nos mostra hoje que a obrigação de fazer vai muito além do fazer, tem o ceder, tem o disponibilizar, o permitir, né? A alocação, de certa forma, é uma obrigação de ceder, e o STJ no passado disse que não estava albergada pelo ISS, mas agora a hospedagem de um site ela está albergada, então não deixa de ser uma contradição, e eu sinto que é porque hoje esses tribunais perceberam que são muitas as atividades que ficariam sem tributação, que não estão no campo nem do ICM, nem do ISSQN, e por isso hoje se vê na obrigação de ampliar a mente, né, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo com algumas súmulas do passado que hoje eu diria que tem que ser rediscutidas, né? Não sei se algo tem que ser vedado ou algo tem que ser permitido, e nesse meio todo vem o IBS, então será que vale a pena rediscutir tudo, já que no futuro pretendemos tributar operações econômicas, sejam elas de dar, fazer, ceder, né? Enfim, é algo muito ainda discutível, mas é muito bom trazer para todos aqui algumas considerações, né? Pessoas que têm interesse no tributário, mesmo que não sejam advogados, né? Mas muito bom, gostei demais e é muito bom termos esses encontros mais vezes. Obrigado a todos e Obrigado. o que eu tinha considerado. Muito obrigado, Flávio. Aliás, agradeço. Eu estou percebendo agora, Rafa, como eu estou conseguindo mexer aqui na barrinha de correr, eu vejo que tem colegas de São Bernardo, então, doutora Silvana Mendes, doutora Andréa Luzia Morales Pontes, estão conosco, tem o pessoal de Santo André, doutora Patrícia Diesel, doutor Arlindo Cunha está conosco, doutor Benedito Seferino, que é da Procuradoria de Santana do Parnaíba, tem o pessoal da Advocacia Pública aqui conosco também. Muito legal. Muito obrigado pelo prestígio. Esses estagiários daqui também, o Dr. Renato Penzo, que foi nosso estagiário aqui na PGM também. Desculpa se eu não consegui ver o nome de alguém aqui, porque sem sobrenome talvez eu não consiga identificar quem seja. Às vezes a pessoa coloca só o prenome e não dá para saber quem é. Mas muito obrigado pelo prestígio. Muito obrigado. Nós que agradecemos, e aí eu estendo o nosso agradecimento não só à sua pessoa e a todos os procuradores, todas as autoridades municipais aqui presentes, em nome da nossa comissão e até mesmo em nome da ordem mesmo. Vou passar a palavra para o presidente Luiz Ribeiro, para ele fazer a finalização do nosso evento, mas de qualquer forma eu deixo todo o meu agradecimento, tanto aos advogados como às autoridades presentes. Eu fico muito feliz em recebê-los. Eu tenho certeza que foi um sucesso e, como ficará gravado, assistiremos essa aula que você deu quando tivermos dúvidas e quando tivermos alguma questão a ser pensada. Muito obrigado, Ricardo. Imagina, eu que agradeço. Doutora Maria Carolina, Ricardo, também de Santo André. Desculpa, Luiz, perdão. É que eu vi que a presidente da CAP de Santo André também está conosco aqui, doutora Maria Carolina Ortiz Pelosini. Parabéns, Ricardo. Você vê o seu prestígio, a sua competência, o que faz. Olha quantas pessoas importantes estão aqui acompanhando, hein? Realmente, como o doutor Rafael disse... Obrigado. Não foi só... Achamos que ia ser um bate-papo, mas não, foi mais que isso. Foi uma aula fantástica. Estive aqui acompanhando na minha transição. Queria agradecer a presença de todos, não só dos advogados, mas o pessoal da prefeitura, realmente procuradores, se tiverem fiscais, auditores, os que participaram. Você fez um comentário que eu acho extremamente adequado. O imposto, vamos dizer assim, bem pago, porque imposto é imposto pelo nome, é o do município, porque as pessoas vivem no município. O município é o que te dá o maior retorno. E aí eu vou te falar uma dúvida que eu tenho, e não é, pelo amor de Deus,
contrariedade, né? Mas eu trabalho bastante no ramo condominial e algo que eu vejo são muitas irregularidades cometidas no tocante a arrecadações. Nós vemos aqui alguns clientes que nós procuramos orientar. Olha, quando você pega aquele jardineiro que não tem nota, um senhorzinho com recibinho, olha, você tem que recolher INSS patronal, você tem que reter os 11%, você tem que ver se o valor cai na tabela do imposto de renda e você tem que recolher ISS. Mas, doutor, eu estou pagando um recibo. O problema não é o recibo, não é a forma de pagamento. Existe todo a situação tributária. E eu vejo, no aspecto de fiscalização, não há, não sei a quantidade de fiscais que nós temos, eu não vou entrar nesse mérito porque me foge essa informação. Mas eu vejo que talvez aí o município peque um pouco de deixar de arrecadar. E a partir do momento que você aumenta a sua arrecadação, você mostrou logo no começo os números lá, 2 bilhões, a partir do momento que você perde a arrecadação, ou você deixa de devolver ao munícipe, ou, óbvio, né, alguns pagam e outros não pagam, então às vezes você paga um imposto maior porque ele poderia ser reduzido. Se aumenta a sua base de contribuição, você pode reduzir o imposto e tornar o imposto mais justo. Existe algo que não é totalmente a sua área, a fiscalização, né? Mas você não vê, talvez, que aí a prefeitura deveria dar uma aperfeiçoada nesse sistema, a metodologia, não sei agora com a tecnologia, o que se pretende, o que está sendo desenvolvido pelo município, que eu sei que nós somos avançados no aspecto tecnológico. Queria só que você desse uma pincelada, o que você acha? Sim, nós temos duas situações, né? Tem, por exemplo, os tomadores que são empresa, e que nesse segmento tem já inscrição mobiliária. Esses já são mais fáceis, é mais fácil a fiscalização deles, né? Então, como tomador, eles têm obrigação acessória de reter quando for pagar para o prestador que não seja de São Bernardo ou que eventualmente seja pessoa física sem ter inscrição. Né? O que fica talvez no ar, como você falou, é a questão condominial, né? Porque o condomínio é uma entidade, tem CNPJ, quando for pagar, tem as obrigações acessórias que, inclusive em âmbito federal, como você lembrou do INSS, de ter que fazer as retenções quando for acreditar. E esse campo ainda está, pelo que eu estou sabendo assim, da nossa fiscalização, está meio ao largo dessa atuação. Eu acho que isso vai ser intensificado em breve, mas assim, o problema do condomínio é que ele não tem inscrição como empresa, como teria qualquer empresário dentro do município, né? Porque justamente ele não tem finalidade econômica, ele não tem inscrição no nosso cadastro, mas é possível sim intensificar. Eu vou até depois, gostei da ideia, conversar com o pessoal da fiscalização para ver como que a gente conseguiria intensificar mais a fiscalização dessas entidades, né? E talvez reforçando até pegando pelas administradoras, né? Porque elas têm um fluxo das informações daquilo que os condomínios pagam, via de regra, tudo transita pela escrituração, sob o crivo das administradoras, né? E digo isso agora também com um pouco de receio, porque também sou síndico do prédio onde eu moro. E a gente sempre zela como você bem falou, pelo pagamento só com a retenção, enfim. Mas realmente o nicho dos condomínios, eu acho que por enquanto está um pouco fora da fiscalização. Eu acho que até tem a fiscalização com relação aos outros aspectos, né? Mas com relação ao ISS, acho que por enquanto o nosso sistema eletrônico que existe abrange só empresas, né? Então, empresas ou prestadores ou empresários individuais. Os condomínios, por enquanto, estão de fora. Eu vou até confirmar depois, mas se realmente é um nicho que toma serviços, né? Que tem aí uma carteira de prestadores e que a gente tem sim que intensificar. Obrigado. Aliás, é um grande tomador de serviço, né? Sim, com certeza. Com certeza. Bom, obrigado, doutor Ricardo. Obrigado a todos. Realmente foi fantástico. Reitero o convite a todos aqui para estarem à noite a partir das 18h30. Acompanhem nossas redes sociais, acompanhem a OAB e procurem divulgações sempre por lá. E amanhã também, 9 horas, último dia da nossa Semana Jurídica. Obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado. E como primo coruja, tchau, Joyce. Beijo. Ela também estava aqui com a gente. Obrigada, Ricardo. Obrigada a todos. Obrigada, Novelini. Imagina.
Obrigado, eu. Gurgel, todos. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Tchau. Tchau, Tchau, pessoal. Até logo. Beijos. Tchau.